Em 1985, um padrão assustador de gelar a espinha começou a se repetir em vários casos de incêndio doméstico no Reino Unido, quando a fumaça enfim se dissipava e a casa, ou pelo menos o que restou dela, estava totalmente carbonizada. Havia apenas um único sobrevivente, um velho quadro assustador de um menino em prantos. Se quiser saber mais sobre esse mistério aterrorizante, você vai ter que se aventurar comigo entre as 20 coincidências mais assustadoras da história. Coincidência? Eu acho que não. Coincidence? I think not! Clube dos 27. O rock and roll pode possuir diversas origens, mas algumas das maiores e mais conhecidas estrelas do rock possuem uma trágica coincidência em comum. Aos 27 anos, lendas como Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse e Jimi Hendrix acabaram precocemente subindo a escadaria para o céu. Mas qual é a maldição por trás desse número comum que levou todos eles à morte? Embora o abuso de drogas tenha sido o grande vilão nos casos de Winehouse, Morrison e Hendrix, há casos como o de Cobain, que acabou por tirar a sua própria vida. No fim, não existe uma resposta concreta para esses finais trágicos, e o Clube dos 27 permanece como um mistério. No entanto, pesquisas sugerem que não são apenas os 27 anos que os grandes músicos devem temer. Especialistas analisaram a expectativa de todos os músicos que tiveram suas músicas no topo das paradas do Reino Unido, entre os anos 1956 e 2007, e a conclusão foi de que esses músicos têm de 2 a 3 vezes mais chances de morrer entre os 20 e 40 anos do que a maioria das pessoas na mesma faixa de idade. Nunca me senti tão sortudo por não ter nenhum talento musical. Mas sabe outra coisa que todos eles tinham em comum? Nenhum deles era inscrito no meu canal. Bom, não tô dizendo que existe uma conexão, mas é bom analisarem os fatos, pessoal. Então, para garantir a sua saúde, clique nos botões de curtir e se inscrever. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para nunca perder as histórias mais extraordinárias e os fatos mais insanos de todos. 11 anos esperando o amor. Você acredita em destino? Depois de conhecer a história do Sr. Yi e da Sra. Xue, vai ser difícil não acreditar. Em 2011, esses dois pombinhos se encontraram pela primeira vez e se apaixonaram na cidade de Chengdu, na China. Mas 7 anos depois, em 2018, eles estavam revirando algumas fotos antigas de família, quando encontraram algo que deixou ambos de boca aberta. Essa foto da Sra. Xue, tirada nos anos 2000, na Praça 4 de Maio, no litoral da cidade de Qingdao. A mãe da Sra. Xue tirou essa linda foto dela em frente a essa grande escultura vermelha, mas sem que ela soubesse, ela também acabou fotografando o futuro marido de sua filha. E nesse mesmo dia, nesse exato momento, o Sr. Ye também estava tirando uma foto com a mesma escultura. 11 anos depois, eles acabariam por se apaixonar em uma cidade totalmente diferente, a 1.600 quilômetros de onde tiraram a foto, provando que quando é pra ser, o amor sempre dá um jeito. O Drácula moderno. Histórias antigas sempre descrevem os vampiros como criaturas com presas afiadas, que sugam o sangue de suas vítimas. Mas como os tempos mudaram, parece que um certo vampiro moderno descobriu um jeito bem mais prático e discreto de conseguir a sua tão desejada refeição. Dá uma olhada na placa desse carro que está parado na frente de um centro de distribuição de sangue na Austrália. Embora seja assustador, eu duvido muito que se os vampiros existissem, eles iriam dirigir por aí com uma placa que diz "Eu como pessoas". Mas, bem, estamos falando da Austrália, onde vampiros estão longe de ser o maior dos problemas. Sorte lunar. Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, foi um dia a cobiçada capital do Império Bizantino. Ela permaneceu sublimemente intocada por mais de 1.100 anos, graças às suas enormes muralhas que chegavam a 12 metros de altura e se estendiam por aproximadamente 1,5 km ao redor do perímetro da cidade. Mas em 1453, a grande cidade foi surpreendentemente invadida e conquistada pelo Império Otomano. O ataque foi tão poderoso que acabou por marcar o fim da Idade Média. Por mais chocante que tenha sido esse evento histórico, não é nada se comparado à profecia que previu o seu fim. Uma antiga profecia grega, escrita há muitos anos antes, teria previsto que Constantinopla permaneceria intacta até o dia em que a lua não desse as caras no céu. E adivinha, em 22 de maio de 1453, um eclipse lunar cobriu completamente a lua, no exato momento em que o ataque começou. De fato, a lua foi algo primordial na cultura bizantina, por mais de 1123 anos. Sendo assim, imagino que para as pessoas que viviam atrás daqueles muros, essa história tenha sido muito mais do que uma infeliz coincidência. Mulher e magos. 1420 não foi um bom ano para o Reino da França. A rainha Isabel havia acabado de assinar o Tratado de Troyes, que concedia a sucessão francesa ao reino inglês, o que abalou e muito a popularidade dela. Tanto que logo começou a circular uma profecia: o que foi perdido por uma mulher será devolvido por outra. E essa mulher viria a ser ninguém menos do que Joana d'Arc. Essa mulher forte e destemida foi até o campo de batalha cumprir o seu destino e levou a França à vitória, revertendo quase um século de vitórias inglesas em apenas um único ano. Por mais fictício que isso possa parecer, a coisa toda fica ainda mais estranha. Alguns historiadores afirmam que tal profecia foi escrita por Merlin.
Sim, aquele Merlin, o mago da história do rei Arthur. Embora não exista um consenso de que esse tal mago realmente existiu, suas profecias foram canonizadas em manuscritos por volta do ano de 1140. E antes que você se pergunte que tipo de ervas mágicas esses historiadores estavam usando, existem documentos oficiais que citam diversas vezes essa profecia, ao longo do julgamento de Joana d'Arc. Ou seja, de forma resumida, um mago inglês fictício é reconhecido por coincidentemente profetizar que a França seria salva por uma mulher, quase 300 anos antes disso acontecer. Não usem drogas, pessoal. Escrevam livros de história em vez disso. A profecia de Kennedy. Parece que existem mais teorias da conspiração sobre o assassinato do presidente John Kennedy do que chapéus de alumínio para cada conspirador. Mas o que nós vamos mostrar aqui hoje não pode ser refutado porque saiu da boca do próprio Kennedy em vida. Após chegar em Dallas, em 22 de novembro de 1963, o casal Kennedy abriu o Dallas Morning News e encontrou uma página inteira dedicada a depreciar o presidente, com bordas pretas fazendo alusão a um atestado de óbito. Isso abalou tanto a primeira-dama, Jackie Kennedy, que John tentou acalmá-la, dizendo o que viria a se tornar uma frase profética. Estamos entrando em um estado hostil. Mas Jack, se alguém em alguma janela quiser atirar em mim com um rifle, ninguém poderá impedir. Então, por que se preocupar com isso? Ele não fazia ideia do quão certo estava. Ao 12:30, quando o carro presidencial entrou na rua principal, o presidente foi atingido por balas no pescoço e na cabeça. Ele foi levado ao hospital mais próximo, mas como ele havia tragicamente previsto, ninguém poderia impedir o que aconteceu. Telefone sem fio. Do ponto de vista americano, os britânicos são bem estranhos, desde o amor por feijão com torradas até a obsessão com chá. Mas a Grã-Bretanha também é o lar de uma das coincidências mais estranhas da história. Um dia, em 1992, Jason Pegler, funcionário da AA, estava voltando para casa do trabalho em Dover. De repente, um telefone público na beira da estrada começou a tocar. Ele hesitantemente atendeu a ligação, apenas para encontrar a sua colega, Sue Hamilton, do outro lado. Sem hesitar, ela se desculpou por incomodá-lo e perguntou se ele sabia como operar o fax do escritório. Totalmente perplexo com a situação, Jason se esforçou para explicar o que aconteceu quando Sue olhou para baixo e percebeu que não havia ligado para o número de telefone dele. Ela havia ligado para o seu número de registro na equipe. Por uma sorte incalculável, o número coincidiu com o do telefone público que Jason estava passando. Embora a história tenha circulado online ao longo dos anos, não há provas concretas que realmente provem isso. Parece que em alguns casos essas histórias são contadas e recontadas até se tornarem apenas mitos urbanos. E você, o que acha dessa coincidência do telefone público? Verdade ou mentira? Se você tiver alguma coincidência assustadora, por que não me contar nos comentários abaixo? Eu vou responder os meus favoritos. Diamante da Morte. Pesando aproximadamente 45,52 quilates, a pedrinha azul conhecida como Diamante Hope é quase do tamanho de uma noz e é avaliada em 250 milhões de dólares. Mas o enorme valor na etiqueta não foi o único preço que seus antigos proprietários pagaram. Existem boatos controversos de que essa pedrinha preciosa causou a ruína e desgraça de muitos de seus proprietários, e alguns dizem até que o objeto é amaldiçoado. Segundo a lenda, depois de ser desenterrada na Índia, a pedra foi roubada por um sacerdote hindu que pouco depois foi sentenciado a uma morte lenta e dolorosa. O diamante então foi entregue ao mercador francês, que foi morto por uma matilha de cães selvagens, mas não antes de vender o fatídico objeto para o rei Luís XIV da França. A pedra permaneceu em posse da família real até que a Revolução Francesa levou os proprietários, Luís XVI e Maria Antonieta, a serem brutalmente decapitados em 1793. Em 1839, o objeto pertencia a Henry Philip Hope e foi daí que veio o seu nome. Mas a suposta maldição fez mais uma vítima e ele morreu nesse mesmo ano. Sua família então entregou a pedra para Lord Francis Hope, mas o seu vício em apostas e gastos excessivos o forçaram a vender o diamante. A nova proprietária, Evelyn McLean, comprou a pedra por 180 mil dólares em 1911 e alegou não se importar com os rumores de que o objeto poderia trazer má sorte. Mas alguns anos depois, a pedra foi responsabilizada pelas mortes do filho, da filha e do marido de Evelyn. E depois que ela mesma morreu, o diamante foi vendido para quitar as enormes dívidas de seu patrimônio. E finalmente, em 1958, a joia periculosa foi doada ao Instituto Smithsonian, dando fim à sua suposta maldição. Quem diria que a razão para coincidências tão trágicas poderia ser tão bonita? A maldição de Bruce Lee. Além de ser o cara mais durão do universo enquanto vivo, Bruce Lee também era professor de artes marciais, diretor, ator e uma lenda dos chutes altos. Mas quando tinha apenas 32 anos de idade, ele sofreu um edema cerebral durante as filmagens de seu próprio filme, O Jogo da Morte, falecendo pouco tempo depois. O que ninguém sabia naquela época era que esse fatídico filme faria uma alusão à morte do filho do ator, Brandon Lee, que aconteceria apenas 20 anos depois. O filme é famoso entre os fãs de artes marciais, e há uma cena onde um dublê mostra para alguns atores como usar armas cênicas. Gentlemen, these are blanks. Only aim upward. There's a wad of paper that comes out and can injure someone.
Seguindo os passos do pai, Brandon entrou no mundo da atuação e rapidamente conseguiu o papel como protagonista do filme O Corvo. Lee deveria ser atingido por uma bala de festim em uma de suas cenas no filme, mas quando a arma foi disparada, o que acertou o ator foi um projétil de verdade. O acidente foi fatal, mas tudo isso poderia ter sido evitado se a produção tivesse prestado atenção no último filme do pai do rapaz. Por isso, escutem sempre seus pais, mesmo se já estiverem mortos. A Maldição do Faraó. As múmias que assombram os filmes de Hollywood possuem duas coisas indispensáveis: riquezas imensuráveis e uma maldição mortal que recai sobre qualquer um que tente roubar seus tesouros. Mas não foi Hollywood que inventou essa história de maldição de múmia. Foi a imprensa sensacionalista. Em 1922, a tumba do faraó Tutankhamon foi descoberta no Vale dos Reis, em Luxor, no Egito. De repente, jornalistas começaram a relatar que havia uma maldição gravada no túmulo que dizia: "A morte vai chegar voando para aqueles que perturbarem a paz do rei." No entanto, o arqueólogo responsável pela expedição, Howard Carter, logo desmentiu as alegações e pôs um fim no assunto. Ainda assim, em um período de apenas 10 anos, 6 pessoas envolvidas na expedição tiveram finais trágicos envolvendo envenenamento, homicídio e todos os tipos de atrocidades. Essas terríveis coincidências mortais acabaram alimentando ainda mais esse mito da maldição das múmias. E por mais inacreditável que possa parecer, essa história nunca vai morrer. Acidente surreal. Em 18 de julho de 1975, um táxi atingiu em cheio o jovem de 17 anos, Erskine Ebbing, enquanto ele passava com sua bicicleta elétrica em uma estrada na cidade de Hamilton, em Bermudas. O impacto, infelizmente, matou o jovem rapaz, mas algumas coincidências assustadoras vieram à tona logo depois do acidente. Quase um ano antes, Neville, o irmão de Ebbing, estava passeando pela mesma estrada, montando na mesma bicicleta, quando ele também foi atropelado por um carro. Mas não era um carro qualquer. Os dois irmãos foram atropelados pelo mesmo táxi, conduzido pelo mesmo motorista. E segundo o pai dos garotos, até o passageiro era o mesmo. Agora, você deve estar pensando que essa história com certeza foi inventada, porque as chances da mesma história se repetir com os mesmos personagens é, na melhor das hipóteses, impossível. Bem, levando em consideração que a pequena ilha de Bermudas possuía na época uma pequena população de aproximadamente 12 mil habitantes, não é tão improvável que um evento como esse possa ter de fato acontecido. Mas a cereja desse bolo delicioso e amargo de coincidências está no fato de que ambos os garotos tinham 17 anos. Seria isso apenas uma infeliz coincidência ou uma falha na Matrix? Tsutomu Yamaguchi, bem ao lado da definição de sorte no dicionário, deveria ter a foto desse cara. O nome dele é Tsutomu Yamaguchi, e ele deve ser o homem mais sortudo que já andou pela Terra. No dia 6 de agosto de 1945, Yamaguchi estava em uma viagem de negócios para Hiroshima. Essa data e lugar parecem familiares, não é mesmo? Se você prestou atenção nas aulas de história, então você sabe que foi nessa data e hora que os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica no Japão, matando de 60 a 80 mil pessoas em um piscar de olhos. Mas Yamaguchi, milagrosamente, sobreviveu ao ataque. Ele não saiu ileso, obviamente. As partes superiores do corpo dele foram gravemente queimadas pelo intenso calor da explosão. Ainda assim, ele conseguiu voltar para casa poucos dias depois. Mas a casa dele ficava em Nagasaki. Eu quase consigo ouvir daqui os entusiastas de história prendendo a respiração. Em 9 de agosto, apenas 3 dias depois de Hiroshima, os Estados Unidos lançaram outra bomba atômica no Japão. Consegue imaginar aonde? Exatamente na cidade de Nagasaki. A explosão varreu mais de 40 mil pessoas da face da Terra instantaneamente. Mas apesar das chances, Yamaguchi sobreviveu mais uma vez. Ele é uma das poucas pessoas do mundo que experienciou 2 ataques atômicos consecutivos e conseguiu sobreviver para contar a trágica e coincidente história. Trevo de 4 folhas. As chances de você encontrar um trevo de 4 folhas são de aproximadamente 1 em 10 mil. Dito isso, quais você acha que são as chances de encontrar uma delas sem sequer enxergar? Por mais improvável que possa parecer, o filho cego do usuário do Reddit, Uncle Dude, provou que as chances estavam realmente a seu favor. O jovem nasceu com microftalmia bilateral, uma condição que afeta o desenvolvimento dos olhos. Segundo estatísticas, aproximadamente 3% das 74 milhões de crianças americanas sofrem com doenças que afetam a visão. Isso significa que as chances de uma criança cega encontrar um trevo de 4 folhas é de 1 em 247 bilhões. Caramba! Jefferson e Adams. Thomas Jefferson e John Adams foram responsáveis por redigir um dos mais importantes documentos da história americana, a Declaração da Independência. Esses 2 pais fundadores foram os políticos que mais se destacaram por suas qualidades na geração revolucionária da América. Ao assinarem a Declaração de 4 de julho de 1776, eles anunciaram a separação de 13 colônias da América do Norte britânica, da Grã-Bretanha, nascendo assim os Estados Unidos da América. Mas exatos 50 anos após assinar a declaração, no dia 4 de julho de 1826, Adams faleceu. Suas últimas palavras foram: Thomas Jefferson ainda vive, mas ele estava totalmente enganado. Jefferson faleceu naquele mesmo dia, apenas 5 horas antes de Adams. Não é só uma coincidência incrível, como também é uma das mortes mais patrióticas da história.
padrões presidenciais. Dos 45 presidentes que lideraram os Estados Unidos até hoje, você conseguiria adivinhar quantos deles possuíam olhos castanhos? Levando em conta que 45% da população americana possui olhos castanhos, você deve imaginar que tenham sido tipo uns 20 ou 15, pelo menos, não é mesmo? Mas de fato apenas 6 presidentes colocaram seus globos oculares castanhos dentro do salão oval. Por mais estranho que pareça, 70% dos caras que ocuparam a presidência tinham olhos azuis. E segundo resultados de alguns experimentos psicológicos, nós tendemos a achar que pessoas com olhos castanhos são mais confiáveis do que pessoas com olhos azuis. E essa não é a única inacreditável coincidência presidencial. Apenas 8 de todos os presidentes eram canhotos. Mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, apenas a metade dos 13 presidentes que vieram eram canhotos, mesmo que as estatísticas apontem que apenas 10% da população americana seja canhota. Em 2019, cientistas da Universidade de Oxford descobriram uma mutação genética ligada à mão esquerda, que pode abençoar pessoas canhotas com a habilidade de se comunicar melhor e persuadir, que são habilidades muito úteis se você quer ser um presidente. Será que esse estudo também diz algo sobre mãos pequenas? Milagre automobilístico. Acho que dá pra dizer que o dono desse carro é o motorista mais sortudo do mundo. Em 2016, quando o furacão do Juan aterrorizou Taiwan, deixando a população à mercê de terríveis ventanias que chegavam até 217 km/h, com ventos tão fortes que foram capazes de derrubar essa gigantesca árvore. Mas graças à curvatura no meio do tronco, mesmo caindo, ela não conseguiu esmagar o carro que estava estacionado bem ao seu lado. Olha o karma acontecendo. Putin atemporal. Vladimir Putin é muitas coisas. Domador de águias, fã de artes marciais, fanático por motocicletas. E ele consegue conciliar tudo isso com a administração de um país e a invasão de computadores alheios. Como ele tem tempo para tudo isso? Bom, foi descoberto que além de tudo isso, ele também pode ser imortal. Fotos de soldados russos tiradas nos anos de 1920 e 41 vieram à tona revelando rostos muito parecidos com o do líder da mãe Rússia. Essas fotos são definitivamente a cara do líder russo, e elas não são as únicas evidências de sua suposta imortalidade. Olha só essa pintura do século XIX, do general grego Thanassoulas Valtinos. Parece familiar? E que tal essa outra do século XV, pintada pelo artista holandês Jan van Eyck? A semelhança é fantasmagórica, ou talvez seja só esse tom de pele. Sendo assim, ou o Putin tem um rosto muito comum, ou então ele é o vampiro imortal que deu as caras ao longo dos séculos. O que você acha mais provável? O início do fim. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand não só deu início a uma guerra, como também teve uma ligação bizarra com o seu fim. Herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque estava visitando a Bósnia para supervisionar exercícios militares, quando seu carro foi atacado por nacionalistas sérvios. 7 dos jovens que o atacaram tinham bombas amarradas no peito e revólveres carregados, mas o impensado plano de ataque deles falhou e o arquiduque escapou em segurança. No entanto, seu destino não podia ser evitado. Seu motorista acabou fazendo uma curva errada, colocando o arquiduque no caminho de Gavrilo Princip, outro nacionalista sérvio que estava fora de seu posto porque decidiu fazer uma pausa para comer um sanduíche. O assassino comilão, percebendo a sorte que teve, disparou 2 tiros precisos e fatais, que mataram o arquiduque e levaram o continente até a Primeira Guerra Mundial. Mas o que ninguém sabia na época é que a esperança estava escondida na numeração da placa do carro. Como você pode ver, a placa é A111118, que escrito como uma data, vira 11 de novembro de 1918, fazendo referência ao dia do armistício, que foi o dia em que a guerra finalmente chegou ao fim. Não sei se essa é uma reviravolta incrível ou um destino assustador. O que você acha? O menino que chora. O século passado realmente foi marcado por várias tendências bizarras, mas uma das febres da época pouco conhecidas nos dias de hoje foi a pintura do menino que chora. Pintados originalmente por Giovanni Bragolin, esses quadros com esses moleques depressivos foram impressos em massa e podiam ser encontrados em todos os lugares entre os anos 50 e 70. Mas em setembro de 1985, o jornal britânico The Sun relatou uma estranha coincidência que deixou toda a nação em choque. Uma série de incêndios que reduziram muitas casas a cinzas tinham apenas um único sobrevivente. O quadro do menino em prantos. Encontrado em meio às fuligens, as notícias diziam que os quadros estavam intactos. Alguns deles sequer haviam sido escurecidos pela fumaça. Isso levou muitos a acreditarem que as pinturas, além de amaldiçoadas, eram as responsáveis pelos incêndios, mesmo que a maioria deles tenham sido causados por coisas comuns, como cigarros e fritadeiras elétricas. Mas tal coincidência levou o público à loucura, e muitas pessoas chegaram até a queimar os quadros amaldiçoados que tinham em casa em fogueiras, por todo o país. Quando a poeira baixou e a histeria coletiva chegou ao fim, o comediante Steve Punt apresentou uma justificativa científica que explicava a coincidência envolvendo a suposta maldição. Em um experimento, ele tentou queimar uma das pinturas e explicou que o verniz usado nos quadros possuía um composto intumescente. Ele também explicou que, na maioria dos casos, o barbante que erguia a moldura queimava primeiro, fazendo com que o quadro caísse com a pintura virada para o chão, impedindo que o fogo a danificasse. Por mais óbvio que possa parecer, eu duvido muito que a manchete "Explicação racional a respeito da
coincidência por trás da suposta maldição seria capaz de vender muitos jornais. O erro de Benoit. Chris Benoit foi um dos rostos mais conhecidos do mundo da luta livre, mas em 2007 ele acabou tragicamente com sua própria vida, assim como a de sua mulher e a de seu filho, em sua residência em Lafayette, Geórgia. Esse acontecimento abalou o mundo esportivo, só que algo ainda mais arrepiante estava prestes a acontecer. 14 horas antes dos corpos serem encontrados, a página de Benoit no Wikipedia foi atualizada e dizia que ele estava sofrendo muito pela morte da esposa Nancy. A edição foi feita por esse endereço de IP anônimo, localizado na cidade de Stamford, Connecticut. Estranhamente, essa era a mesma cidade onde os empregadores de Benoit, o WWE, possuíam uma sede. A edição foi removida cerca de 20 minutos depois, porque não havia nenhuma fonte confiável falando sobre o assunto. Mas quando os corpos foram finalmente encontrados, essa temível coincidência não passou despercebida. Alguém sabia o que ele estava prestes a fazer? Ou quem sabe ele tenha levado a culpa por um crime que não cometeu. Algumas horas depois, o usuário anônimo publicou no site Wikinews, pedindo desculpas, onde insistia que tudo não passava de uma infeliz coincidência. Alegou ter ouvido um rumor sobre uma emergência familiar na casa de Chris e supôs que essa tivesse sido a terrível conclusão. Com isso, aprendemos a jamais confiar cegamente no que lemos no Wikipedia. E aí, qual dessas coincidências você achou mais arrepiante? Não esqueça de me contar quais coincidências estranhas ficaram fora desse vídeo nos comentários aí embaixo. E muito obrigado por assistir. Até a próxima!